Queridos, nós começamos o ano falando de reconstrução, reconstrução das nossas muralhas, reconstrução da nossa Jerusalém, e começamos o ano desafiando a igreja a um propósito de oração de 6 meses, e nós hoje estamos completando exatamente os 6 meses que nós falamos sobre o propósito de Neemias. E o propósito de Neemias, ele começa com oração, mas ele termina com ação. Então, nessa manhã, eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Neemias, mas agora lá no capítulo 13. Lá no capítulo 13. Aqui já tinha acontecido tudo. Neemias já tinha restaurado as muralhas, Jerusalém já estava estabelecida, o templo já estava funcionando. Então, Neemias 13, abra a sua Bíblia, no livro de Neemias. Neemias fica um pouquinho antes de Jó, de Esther, é fácil de achar. Neemias 13. Presta atenção na palavra de Deus. Naquele dia, se leu para o povo no livro de Moisés. Achou-se escrito que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus, porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água, e antes assalariaram contra eles Balaão, para os amaldiçoar. Mas o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Ouvindo eles o povo, essa lei, apartaram-se de Israel todo elemento misto. Ora, antes disto, Eliasibe, sacerdote encarregado da câmara da casa de nosso Deus, se tinha aparentado com Tobias, e fizera para este uma câmara grande, onde antes se depositavam as ofertas de manjares, incenso, utensílios, dízimos, dos cereais, do vinho, do azeite, que se ordenaram para os levitas, cantores e porteiros, como também contribuições para os sacerdotes. Mas quando isso aconteceu, Neemias, diz aqui, não estive em Jerusalém, porque no 32º ano de Artaxerxes, rei da Babilônia, eu fora ter com ele, mas ao cabo de certo tempo pedi licença ao rei e voltei para Jerusalém. Então, soube do mal que Eliasibe fizera para beneficiar a Tobias, fazendo-lhe uma câmara nos pátios da casa de Deus. Isso muito me indignou, a tal ponto que atirei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara. Então ordenei que se purificassem as câmaras e tornei a trazer para ali os utensílios da casa de Deus, com as ofertas de manjares e o incenso. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Vamos orar, nosso Deus e Pai. Invocamos agora a presença do Teu Santo Espírito, porque Ele é que abre a nossa mente. Ele é que tira as escamas dos nossos olhos. É Ele que traz a revelação da Tua palavra. E a revelação da Tua palavra nos conduz à liberdade. Então, meu Pai, que nessa hora, Teu Santo Espírito, com total propriedade, libere essa palavra ao coração de cada um de nós. E aplique essa palavra ao contexto, ao momento que cada um de nós estamos vivendo. Muito obrigado, Pai. Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Será que você já teve a oportunidade na vida de conhecer uma pessoa, me perdoe a palavra, cara de pau? Você já conheceu alguém que é um cara de pau? Descarado? Sem vergonha? Eu acho que todos nós, né, querido, de alguma forma já conhecemos. Aliás, gente cara de pau não é tão raro assim. Gente cara de pau a gente encontra no nosso trabalho. Se bobear na nossa família, tem gente que é cara de pau. Se bobear na igreja, tem gente que é cara de pau. Amém? Não é raro você encontrar uma pessoa que é cara de pau. A gente, no meio dos nossos relacionamentos, a gente às vezes encontra pessoas assim. Quando Neemias, querido, por que eu estou falando isso? Quando Neemias lançou o desafio da reconstrução dos muros de Jerusalém, não é? Da cidade de Jerusalém, Tobias, que nós lemos aí,
Tobias, Sambalá e Gesem se uniram contra Neemias e fizeram todo o possível para atrapalhar esse propósito que Deus tinha colocado no coração de Neemias. Fizeram todo tipo de oposição. Fizeram oposição com palavras, com deboche, com escárnio. Rogaram pragas sobre eles. Foram verdadeiros espíritos de porco, os três, contra Neemias e contra esse propósito de Deus de reconstruir Jerusalém. Não é? Mas uma coisa engraçada que a gente vê aqui nesse texto. Uma vez que esses muros foram levantados, não é? O templo foi reconstruído, a cidade foi reconstruída. Tobias, que tinha feito tanta oposição, tinha perseguido tanto, quando ele viu Jerusalém reconstruída, o povo de volta, Israel vivendo um momento de glória, de restauração, não é que Tobias deu um jeito de tirar vantagem da situação? E se estabeleceu dentro do templo. Ele que tinha perseguido tanto esse propósito, uma vez que a cidade foi reconstruída, ele deu um jeito de se estabelecer dentro do templo. Tem gente, queridos, que tem essa cara de pau. Quando você está por baixo, ela te pisa, ela te persegue, ela te calunia, ela te critica, ela fala mal de você. Na hora que Deus te ajuda, muda a tua sorte e você se levanta, se restabelece, fica de pé, aquela mesmo que estava te perseguindo diz assim: você sabe que eu sempre acreditei em você? Você sabe que eu sempre disse para todo mundo que você um dia ainda ia se levantar. Eu não sei se você conhece gente assim. Não é? Não é? Gente cara de pau, que se bobear, ainda se aproveita de você. Se aproveita da situação para tirar uma vantagem em cima de você, mesmo tendo feito tanta oposição contra você, tendo lutado tanto contra você, uma vez que Deus muda a tua sorte, te levanta, essa pessoa tem a cara de pau de vir te bajular e ainda tirar vantagem de você. Então, queridos, isso é uma palavra para nós que estamos aqui nesse propósito de reconstruir a nossa Jerusalém, reconstruir aquilo que foi destruído na nossa vida. Quem sabe você já até reconstruiu algo que você queria. Presta atenção, querido, esse texto aqui é fantástico para nós. Presta atenção, porque esse texto mostra para nós que nessas horas de reconstrução, de restauração, de novo começo, de buscar o melhor de Deus para a nossa vida, é uma hora que exige da gente atitudes firmes, exige da gente uma certa convicção nos nossos atos, nas nossas decisões, nas nossas escolhas, nas nossas iniciativas. Essas são horas que exigem de nós um posicionamento. Amém? Para que o propósito de Deus possa se cumprir na nossa vida. Amém? Que propósito? Deus quer, como diz aqui no texto, transformar a maldição em bênção na nossa vida. Eu não sei o que chegou à tua vida, que foi um mal, que foi uma tragédia, trouxe dor, trouxe sofrimento. Você viu isso até como uma maldição. O Deus a quem você serve, o Deus que te ama, que deu Jesus Cristo na cruz do Calvário para você, que enviou o Espírito Santo, que deixou a palavra dele poderosa nas nossas mãos, ele quer transformar, converter esse mal num bem na tua vida. Ele quer converter essa maldição numa bênção na sua vida. Amém, queridos? Mas Deus é coerente com a sua palavra. E aqui nós vemos três personagens, você notou? Tobias, o amonita, Eliasibe, o sumo sacerdote, e Neemias. E nós vemos nesses três personagens três atitudes diferentes. Três posições totalmente diferentes uma das outras. Então, presta atenção, querido, que só um deles teve uma atitude que deu condições a Deus de transformar o mal num bem, a maldição em bênção. Queridos, Deus pode tudo.
Repita essa: Deus pode tudo. Deus pode tudo, querido. Mas tem hora que Deus, entre aspas, fica limitado pelo meu livre-arbítrio, pela minha vontade, pela minha escolha, pela minha decisão. Então, nessas horas, Deus fica como que limitado, não é? Pela posição que eu tomo. Então, presta atenção, deixa o Espírito Santo falar com você. Há um mal que Deus quer transformar em bem na tua vida. Há uma maldição que Deus quer transformar em bênção. Quando eu digo maldição, querido, eu estou falando de uma situação que trouxe sofrimento para você, que trouxe dor para você, trouxe perda para você. Deus quer transformar isso num bem. Mas para a gente, Deus fazer o que Ele pode fazer, eu tenho que tomar uma posição. Eu tenho que ser uma pessoa com muita convicção do que eu quero, do que eu vou fazer, da atitude que eu vou tomar. Então, presta atenção aqui. Nós estamos falando de 3 pessoas aqui. Primeiro, Tobias. Tobias, querido, era amonita. Os amonitas eram um povo que era inimigo do povo de Israel desde o princípio. Os amonitas eram um povo que estavam sempre com as unhas afiadas contra Israel. Um povo que não queria o bem de Israel. Que sempre que eles podiam, eles criavam problema para Israel. Eles faziam oposição a Israel. Você leu aí no texto, eles impediram que Israel passasse pelas suas terras, eles negaram pão, negaram água e ainda deram salário para Balaão para amaldiçoar o povo de Israel. Eles fizeram todo o possível para que Israel não se levantasse, para que Israel não se estabelecesse na terra como uma nação abençoada por Deus, para que o propósito de Deus não se cumprisse na vida do povo de Israel. Então os amonitas fizeram tudo, mas graças à ação soberana de Deus e do seu povo, Deus, transformou a maldição em bênção. Apesar de toda a perseguição, todo o ataque, Jerusalém foi reconstruída, os muros foram reconstruídos, o templo foi reconstruído e o povo voltou para a sua terra. Quer dizer, os propósitos de Tobias foram todos frustrados. Meu irmão, minha irmã, apesar de muita gente estar de unha afiada contra você, apesar de muito ataque que você passa, muita perseguição que você passa, Deus é maior e Ele vai te dar vitória, Ele vai restaurar a tua vida, Ele vai reconstruir o que foi destruído. Amém? Diga aleluia! Tobias aqui, queridos, primeiro personagem. Diante de Jerusalém, diante de Neemias, diante do propósito de Deus, é uma figura de quem, hein? Quem é Tobias? É uma figura de quem? Do diabo. É uma figura do diabo na vida do crente, na vida da nossa família, na vida da nossa carreira profissional, na vida da nossa igreja, no ministério. Ele tenta impedir de toda forma a obra do Espírito Santo a prosseguir, a continuar. Hoje o diabo não quer que você se restabeleça, ele não quer que você se levante, ele não quer que você reconstrua aquilo que foi destruído na sua vida. Ele quer ver você arrasado, ele quer ver você derrubado, ele quer você desanimado, ele quer ver você longe dos propósitos que Deus tem para a tua vida. Então ele faz todo o possível para você não avançar, para você não prosseguir, para você ficar aí amarrado nos propósitos de Deus para a tua vida. E infelizmente, querido, escuta o que eu vou falar, presta atenção. Infelizmente, queridos, existem pessoas que a posição delas em relação a nós, em relação a você, em relação à sua família, existem pessoas que a posição dela em relação a nós é semelhante a de Tobias em relação a Neemias, em relação a Jerusalém, em relação ao propósito de Deus. Tem gente, querido, que não quer a nossa felicidade. Tem gente que não quer te ver feliz. Tem gente que não quer te ver prosperando, crescendo, abençoado. Não quer. Amém, querido? Que não quer te ver restaurado,
reconstruído. Pelo contrário, se puder azedar a tua vida, azeda. Estou falando bobagem aqui, minha gente? Então, querido, a gente precisa discernir isso. Tem pessoas que conosco, a atitude delas é igual a atitude de Tobias contra Neemias. Agora, presta atenção, para você entender a coisa. Uma vez que os muros foram levantados, o templo foi reconstruído, Israel estava vivendo um momento de glória e restauração, na ausência de Neemias, que tinha ido ao encontro do rei da Pérsia, não é? Tobias, no cúmulo da sua pretensão, tem gente pretensiosa, minha gente? No cúmulo da sua cara de pau, arranjou uma esposa, que era parente, de uma outra versão diz que era a filha do sumo sacerdote. E através de influência, você sabe que família influencia, que família faz pressão, amém? Que filho faz pressão, que nora faz pressão, que genro faz pressão, que sogra faz pressão. Não é, queridos? Não é? Tobias, através de um jogo de influência, através da esposa que ele arranjou, que era a filha do sumo sacerdote, conseguiu um grande aposento que lhe serviu de moradia dentro do templo. O templo que ele tinha perseguido tanto, lutado contra, uma vez que se estabeleceu, ele entrou, conseguiu morar dentro do templo, para dali de dentro, não é, atrapalhar de toda forma a vida de Israel. Dali de dentro, não é, de toda forma, minar com a autoridade de Deus sobre aquele povo. E aqui outra vez, querido, Tobias aqui é um tipo do diabo na nossa vida. Não é, querido? O diabo na nossa família, na nossa igreja, no nosso ministério. Se ele não consegue impedir a obra de prosseguir, de continuar, avançar, ele vai procurar um pé, ele vai procurar uma brecha, ele vai procurar um lugar onde ele possa atrapalhar, onde ele possa impedir dos propósitos de Deus se cumprir na nossa vida. Amém? Vocês estão aí, minha gente? A Bíblia diz para a gente não dar lugar ao diabo. Você sabia que o diabo não tem casa? Ele não tem casa. Não dê lugar ao diabo. Mas às vezes, querido, ele arranja meios de entrar numa casa. Ele arranja meios de entrar numa família. Ele arranja meios de entrar no meio de um ministério, num grupo. Ele arranja um meio de entrar para ali se estabelecer e criar problema. Você conhece aquela história? Eu estava dizendo que Satanás não tem casa, né? Então ele resolveu comprar uma casa. Ele resolveu comprar uma casa. É uma historinha, mas a gente aprende alguma coisa. E ele começou a procurar uma casa. Até que achou uma casa que ele achou muito bonita e achou que servia para ele. E aí ele foi lá e pediu a dona para vender a casa para ele. E a mulher disse na mesma hora, de jeito nenhum vou vender a minha casa. Mas vende a sua casa, eu lhe dou esse preço, eu lhe dou tanto. E ele ia aumentando o preço e oferecendo cada mais uma oferta. E nada, nada, nada. E aquela mulher, um dia de tanto que ele insistiu, ela deixou ele entrar na casa dela. Só entrar. E lá ali ele outra vez insistiu com ela, me vende essa casa, eu lhe dou tanto, e ela não, 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 não. Até que ele olhou para a parede e viu um prego na parede. Um preguinho na parede. E a Satanás, muito ardiloso, virou para a dona de casa, já que você não me vende a tua casa, eu pago por esse mesmo preço que eu pago por essa casa, por aquele prego. Me vende aquele prego. Mas lá onde ele está, na parede. E ele tanto insistiu que a mulher cedeu. Ah, então toma, esse prego é teu. Imediatamente Satanás saiu, voltou, trouxe um grande pedaço de carne podre e pendurou no prego. E aquela carne podre empesteou a casa. A casa ficou completamente inabitável. Entendeu, meu irmão?
O que hoje para a nossa vida pode ser um preguinho de Satanás? O que hoje na nossa vida pode ser uma brecha? O que hoje na nossa vida pode ser um espaço para Satanás agir na minha vida, agir na minha casa, agir na minha família? Amém, queridos? Amém? Então, minha gente, presta atenção. Cuidado, meu irmão. Cuidado, Senhor. Amém? Então, aqui, primeira figura que a gente vê aqui de Tobias, né? Uma pessoa ardilosa, que quer entrar na nossa casa, que quer entrar na nossa família, que quer achar uma brecha na nossa vida, para atrapalhar a nossa vida, para a nossa vida, em vez de ir para frente, ir para trás. Então, cuidado, viu? Cutuca o teu irmão, de meu irmão, cuidado com os teus preguinhos. Amém? É apenas uma história, queridos, mas que faz a gente entender. Amém? Quem aqui tem coragem de dizer, eu já dei um preguinho para Satanás? Quem aqui diz, eu já dei um preguinho para ele. Ele nem precisou me pagar. Tá bom? Então, queridos, primeiro personagem que a gente vê aqui, não é? Tem nada a ver com a gente. Diga para o teu irmão, meu irmão, tu não tem nada a ver com Tobias. Amém? Segundo personagem que a gente vê aqui. Essa palavra de fechamento do projeto, do propósito de Neemias, exige da gente cinto de segurança. Né? Porque é só aqui em Tobias já mexe com a gente. Mexe com nossos preguinhos. Amém, querido? Né? Eliasibe, querido. Agora vamos para o segundo personagem. Eliasibe, que era sumo sacerdote. Um homem encarregado das coisas sagradas. Um homem que trabalhava no templo. Compromisso com Deus. Não era um homem que cuidava de tudo que acontecia no templo. Eu lhe pergunto, esse homem era crente? Era temente a Deus? Amém? Olha só, querido, olhando para a sua posição, para a sua função, para o cargo que ele ocupava dentro do templo, nós podemos dizer que sim. Esse homem era crente. Esse homem era temente a Deus. Agora, preste atenção. Olhando para as suas ações, para as suas atitudes, para as suas escolhas, a gente pode começar a duvidar se de fato ele era temente a Deus. Eu acho que isso acontece com a gente também. Você vê alguém aqui na frente, numa função, não é? Num cargo, numa posição, e depois você convivendo com essa pessoa, você vê outra coisa. Aí você diz, será que ele é crente? Eu vejo ele lá na igreja tocando, mas agora o que ele está fazendo ali? O que ele está fazendo nesse lugar? Estou falando bobagem, minha gente? Então, a gente olhando para a vida do sumo sacerdote, a gente pode começar a perguntar, como é que um sumo sacerdote, um homem que servia a Deus, que conhecia a vontade revelada de Deus, né? Porque você leu o versículo 1, 2 e 3, falando que os amonitas não iam entrar na congregação de Deus. Foi Deus que estabeleceu isso. Era o juízo de Deus sobre esse povo, pelas atitudes que eles tinham tomado com Israel. Deus estabeleceu que os amonitas não iam entrar na congregação de Israel. Como é que esse homem, que servia a Deus, que conhecia a vontade de Deus, permitiu que a sua filha casasse com um amonita? Permitiu que a sua filha, que Tobias fosse morar dentro do templo. Se Deus tinha dito que o amonita não ia entrar na congregação, quanto mais morar dentro do templo. Amém, querido? Então presta atenção. Aqui, queridos, é o mesmo que a filha do pastor casar com um pai de santo. Como você reagiria se você soubesse que a minha filha ia casar com um pai de santo?
Ué, estou falando besteira aqui, minha gente? Eu quero que você entenda. O homem era sumo sacerdote. Como é que ele deixou que a filha dele casasse com uma amonita? E como é que ele deixou morar? Então presta atenção, querido. Aqui tem um outro tipo. Eliasibe é outro tipo. É o tipo do crente morno. É o tipo do crente light. É o tipo do crente que se deixa influenciar por pessoas, que se deixa influenciar por família. É o tipo do crente omisso, que não toma posição, que não toma uma atitude. É o tipo do crente em cima do muro. Não, eu não vou ser radical. Não vai ficar bem. Não, eu não quero ficar mal com ninguém, então eu não vou falar. Ah, eu não vou dizer porque isso não vai cair bem. Afinal, né, é uma pessoa que eu tenho muita consideração, é da minha família. Está entendendo, querido? Aqui fala de um crente que ele, em vez de agradar a Deus, ele se preocupa em agradar pessoas. Em vez de agradar a Deus, ele se preocupa em agradar a família. Família é projeto de Deus, queridos. Mas tem hora que o que a nossa família quer, não é o que Deus quer. Amém, querido? A Bíblia diz que importa agradar a Deus em primeiro lugar. Porque quando a gente agrada a Deus, a gente dá condições de Deus satisfazer desejos do nosso coração. Então aqui, querido, Eliasibe, ele é um tipo de crente, meio pau, meio tijolo. Né? Não é peixe, mas também não é frango. Aquele crente morno, que se omite. Não vou falar nada porque senão vão dizer que eu sou radical. Não vou falar nada porque eu não quero ficar mal com fulano. E se eu falar isso, isso vai magoar. Queridos, me perdoe que eu vou falar aqui, mas eu vou falar. É assim que, sem querer, a gente entra em jugo desigual. Por não vigiar. Faz negociação, parceria, sociedade, casa, com pessoas que não temem o nosso Deus. Com pessoas, né, que não veem Deus como Senhor da nossa vida. Com pessoas indiferentes ao que diz a palavra de Deus. Né? É assim que muitas vezes a gente ingressa numa sociedade, numa união, a gente ingressa num negócio, num relacionamento. Às vezes até vem morar na nossa casa alguém. Pastor, olha só, eu vou alugar um quarto lá de casa. E apareceu uma moça muito boa. Ela vai pagar muito mais do que eu pedi. Só tem um problema, ela é mãe de santo. Todo mundo está dizendo para mim que não tem nada a ver. O que o senhor acha? Eu digo, eu não alugava um quarto da minha casa para uma mãe de santo. Estou sendo radical, minha gente? Estou exagerando? Se eu alugo o quarto, ela vai dar direito a ela dela fazer o quê? Então, daqui a pouquinho, estou lá ouvindo meus louvores, e ela está lá. Estou falando besteira, minha gente? Estou sendo radical? Não, minha gente. A Bíblia diz para a gente não entrar em julgo desigual. Julgo desigual em negócios, julgo desigual na casa, desigual no casamento. A Bíblia diz, querido, nos adverte. Por quê, querido? Quando a gente está fazendo isso, a gente está se expondo a uma influência do mal. A gente está botando um preguinho, entregando um preguinho lá da nossa casa nas mãos do inimigo. Aí, querido, o nosso esforço de reconstrução, de restauração, de transformar a maldição em bênção, pode ir por terra, pode ser prejudicado. Por quê? Por causa daquela concessão, daquela brecha, daquele relacionamento errado na minha vida, daquele preguinho ali. Então, querido, presta atenção, nós que somos crentes, temos que tomar muito cuidado com os nossos relacionamentos. Com quem a gente negocia, com quem a gente faz sociedade.
quem é que entra dentro da nossa casa. Amém, querido? A gente tem que tomar muito cuidado com quem você se relaciona afetivamente. A gente tem que tomar cuidado, porque tem gente que é uma bênção para a nossa vida, nos aproxima de Deus, nos coloca mais perto de Deus. Mas tem gente, querido, que é laço, nos afasta de Deus, nos bota para longe de Deus. Amém? E todos que estão namorando, digam amém. É. Amém, queridos? Mas é verdade, querido. Se você quer viver uma vida de cristão light, você pode. Você é dono da tua vida. Aquele crente que não se compromete, eu sou crente há 5 anos, mas lá no meu trabalho ninguém sabe. Ninguém sabe porque as suas ações não são coerentes com o seu cristianismo. Porque o crente é luz. O crente brilha no escuro. Está vendo essa alma aí do teu lado? No escuro brilha. É sal. Amém, querido? Vocês me amam, meu? Então me protejam. Tem gente me olhando com uma cara tão feia. Como se eu estivesse falando uma barbaridade aqui. Estou pregando a palavra de Deus. Eu sou feio mesmo, é isso mesmo. Obrigado, meu irmão. Mas olha aqui, querido. Eliasibe é um tipo do qual a gente tem que se livrar. Olha aqui para mim, olha aqui para o tio. Aí começa a interação, né? Eliasibe é um tipo de crente do qual a gente tem que fugir, minha gente. Crente omisso. Crente que não toma posição. Crente que se esconde, que disfarça, fica calado. Não quero ficar mal com a família. Não quero ficar mal com ele. Não vou falar nada não. Vou deixar. Não é isso que Deus quer de você. Amém? Graças a Deus a palavra tem um terceiro personagem que é Neemias. Que quando aconteceu tudo isso, ele não estava em Jerusalém. Quando ele voltou para Jerusalém e soube que o sumo sacerdote tinha permitido, se dignou de tal forma que atirou todos os móveis para fora dos aposentos. Neemias aqui é um tipo do que Jesus ia fazer muitos anos mais tarde, quando Jesus entrou, expulsou os cambistas, virou as mesas. Neemias aqui fez isso, jogou os móveis tudo para fora, mandou que lavassem o aposento, que purificassem, e mandou trazer os utensílios para a casa de Deus de volta. Então aqui, querido, Neemias, com a sua atitude, com a posição que ele tomou, nos ensina alguma coisa. E nos desafia, querido, a uma ação que vai deixar-nos livres para fazer diferença. Amém? O tema da juventude, não é? Neemias aqui nos desafia, querido, tem horas que a gente tem que tomar uma posição. Tem horas, querido, que é mais importante agradar a Deus do que agradar a pessoas, né? Então hoje nós somos o templo do Espírito Santo, nós hoje somos o santuário de Deus. Cada um de nós aqui teve uma experiência com Deus para um propósito que Deus tem com a nossa vida. Restaurar a nossa vida, reconstruir a nossa vida, transformar toda a maldição na nossa vida em bênção. Amém? Só que muitas vezes nós que somos esses templos, não estamos servindo ao propósito de Deus, estamos servindo aos nossos propósitos. Estamos servindo ao que nós queremos para a nossa vida. Não estamos nos submetendo ao propósito que Deus tem para a nossa vida. E por isso que às vezes a gente fica em ruínas, não é? Por causa de escolhas erradas, decisões erradas, preguinhos que a gente vai deixando na nossa vida. Talvez outros tenham prosseguido, tenham conseguido ir mais à frente, tenham reconstruído com a ajuda de Deus a sua casa, a sua família, não é? Mas por algum motivo, tem deixado um aposento para Tobias, tem deixado móveis de Tobias. O que seria móveis de Tobias na nossa vida, querido? Um aposento de Tobias na nossa vida, o que seria nós que somos o santuário, o templo? Pode ser uma mágoa que eu guardo. Pode ser um ódio que eu tenho, uma vingança que eu tenho. Pode ser um pecado que é meu, eu não cedo.
Pode ser tanta coisa, querido. Uma vida errada, um relacionamento errado. Então, querido, nós vemos aqui que a atitude de Neemias diante da situação foi ativa. Ele não ficou estático, ele não ficou passivo, ele não foi omisso, ele não ficou em cima do muro, ele não deixou como estava. Não, ele arrancou o mal pela raiz. Ele atirou os móveis para fora do templo. Amém? Então a gente vê aqui em Neemias que ele agiu, que ele teve coragem de fazer o que ele tinha que fazer. Existem horas, querido, que a gente tem que ter coragem para fazer o que a gente tem que fazer? Amém, queridos? Não é? Ele fez uma limpeza, ele fez uma purificação, uma consagração, mandou trazer os utensílios de Deus de volta para a casa de Deus, para que ele aposente e servisse ao propósito de Deus. Então, querido, essa palavra de Neemias, que nós estamos encerrando esse propósito de Neemias, é uma palavra que nos convoca a uma ação. Fala para o teu irmão, chegou a hora de agir. Amém? Chegou a hora de agir, chegou a hora de se movimentar, chegou a hora de fazer o que tem que ser feito. Amém? O que será que são os móveis de Tobias entulhando o templo do Espírito Santo que somos nós? O que será que na minha vida hoje é um preguinho? Entenda, meu irmão, é tempo de reconstruir, é tempo de fazer diferença. Mas esse tempo de fazer diferença, esse tempo de reconstrução, é um tempo de conserto, é um tempo de limpeza, é um tempo de purificação, é um tempo de tirar coisa da nossa vida e botar coisas novas na nossa vida. Amém? Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Porque se nós, queridos, não fizermos esse conserto, não fizermos essa limpeza, não fizermos essa purificação, não tirar o que tem que ser tirado da nossa vida, se a gente não colocar o que a gente precisa trazer de volta para a nossa vida, se a gente não fizer isso, querido, os propósitos de Deus não vão se cumprir. A maldição não vai se tornar bênção. Amém, querido? Então essa palavra aqui, meu irmão, eu sei que está te incomodando. Quem está dizendo, palavra chata, tá? Chata, incomodando. Essa palavra, por mais que nos incomode, ela está exigindo, está falando. Primeiro, Deus está dando uma informação para você. Deus quer transformar a maldição em bênção. Deus quer transformar o mal num bem na tua vida. Mas para isso, querido, a gente tem que estar na posição de Neemias. Eu não posso estar na posição de Tobias contra o que Deus quer para mim. Eu não posso estar na posição de Eliasibe. Eu não quero ficar mal com fulano, eu não quero ficar mal com ciclano. Não, deixa para lá. Não, finge que não vê. Não, deixa correr. Vamos ver onde é que vai parar. Eu não posso ficar nessa posição. Eu tenho que nem Neemias, partir para uma ação. Amém, querido? Uma pergunta do Espírito Santo para nós. Qual é a ação que Deus está nos pedindo hoje, na situação em que nós nos encontramos? Enquanto você pensa, fique de pé. Músicos, qual é a ação que o Espírito Santo espere que vocês tomem nessa manhã? A gente tem que despertar os músicos também. Obrigado. Abaixa a sua cabeça. Qual é a ação que Deus está pedindo de você hoje, na situação que você se encontra? De cabeça baixa. Qual é o aposento da sua vida que você tem que limpar? Às vezes isso é literal, queridos. Às vezes a gente precisa fazer uma limpeza dentro de casa. Se bobear, ainda tem muita coisa da velha vida guardada, trazendo maldição sobre o acampamento. Qual é o movimento que o Espírito Santo está esperando que a Igreja Nova Vida do Catete faça?
Qual é o preguinho que eu mesmo tenho que arrancar da minha vida? Qual é a brecha na minha vida que eu tenho dado para Satanás me oprimir e roubar os propósitos que Deus tem com a minha vida? Talvez para você isso esteja bem claro. Talvez você esteja entendendo perfeitamente o que Deus está falando contigo. Mas talvez você diga assim: eu acho que eu não tenho condições de fazer isso. Eu acho que eu não tenho força para fazer isso. Eu queria dizer para você que o Espírito Santo está aqui para te ajudar. Amém? Te ajudar a fazer isso. Então, meus irmãos, eu queria fazer uma oração. Quero a sua paciência. Mas eu queria fazer a sua oração por você que diz assim: eu sei o que eu tenho que fazer. Eu sei o que Deus está pedindo de mim. Mas eu acho que eu não consigo. Eu acho que eu não tenho forças. Eu queria dizer que o Espírito Santo está aqui para te ajudar. E se você diz: eu não sei como é que eu vou fazer isso, eu quero convidar você a sair do seu lugar, a chegar aqui no altar. Estou pedindo de você uma ação, um movimento. Vem aqui ao altar. Eu quero orar por você, para Deus te ajudar a você fazer o que você tem que fazer, para Deus te ajudar a não ser omisso, para Deus te ajudar a não ficar em cima do muro, a tomar uma posição, a tomar uma decisão. Saia do seu lugar, meu irmão, minha irmã, chegue aqui na frente. Eu quero orar por você. Você que o Espírito Santo está pedindo para você agir, fazer alguma coisa, mas você se acha incapaz. Eu não tenho meios de fazer isso. Vem cá, meu irmão. Eu quero orar por você, quero abençoar a sua vida, e o Espírito Santo vai te ajudar a fazer o que você tem que fazer. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Deus é bom, Deus é fiel. Baixa a sua cabeça, fecha os teus olhos. Faz de conta que não tem ninguém aqui dentro. Só você. Qual é a ação que Deus está te pedindo? O que na tua vida hoje é uma brecha? É um preguinho de Satanás. Pai querido e amado, antes de qualquer coisa, nós queremos te pedir perdão, Pai. Que muitas vezes nós temos agido, às vezes até como Tobias, indiferentes à tua vontade, opositores da tua vontade, distantes da tua vontade. Queremos te pedir perdão, Pai, porque todos nós, de alguma forma, de alguma maneira, uns mais, outros menos, em algum dia fomos um crente morno, um crente que não quis ficar mal com ninguém, um crente que se omitiu, um crente que ficou em cima do muro. Queremos te pedir perdão, Pai. Quando nós colocamos pessoas na frente de Deus, achamos mais importante ficar bem com pessoas do que ficar bem com Deus. Perdoa-nos. Mas nessa manhã, Pai, o propósito de Neemias nos convoca a uma ação, uma decisão, uma escolha, uma atitude. E muitos de nós aqui, Pai, sabemos o que temos que fazer, sabemos qual é a brecha, sabemos qual é o aposento que tem que ser esvaziado na nossa vida, mas às vezes não temos força, não temos vigor, não temos coragem, Pai, de assumir aquilo que nós temos que fazer. Então, Pai, que Teu Santo Espírito, o nosso conselheiro, o nosso paráclito, aquele que está dentro de nós para nos conduzir à verdade, aquele que está completando a obra. Pai, nós precisamos de uma porção dobrada do Teu Espírito para fazer o que o Senhor está nos pedindo. Então, meu Pai, que caia por fora, que caia por terra
tudo aquilo que diz para nós que somos incapazes, que somos despreparados, que não podemos fazer, que nós vamos morrer se a gente não fizer isso, que caia por terra, Pai. Que caia por terra, Pai, toda operação do inimigo na nossa mente, nas pessoas ao nosso redor. Nos ajuda, Pai, com a presença do Teu Espírito, nos dando força para agir. Eu quero fazer o que eu tenho que fazer, para o Senhor fazer o que só o Senhor pode fazer, que é transformar a maldição em bênção. Então, meu Pai, levante as suas mãos. Eu preciso dessa presença do Espírito Santo. Eu preciso dessa unção do Teu Espírito na minha vida. Abençoa-nos, Pai. Abençoa-nos, Pai. Livra-nos da omissão. Livra-nos de ficarmos paralisados, estáticos. Livra-nos, Senhor, de ficarmos indiferentes à Tua palavra. Ajuda-nos a agir. Ajuda-nos a fazer o que nós temos que fazer com a presença do Teu Espírito dentro de nós. Muito obrigado, meu Pai. Nós Te louvamos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Uma salva de palmas ao Senhor.